Amém, irmão? Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Quem veio aprender a palavra de Deus? Tem certeza, irmão? Lucas 18. Versículo 9 a seguir. Propôs também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmo, por se considerar justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, ou seja misericordioso a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus, né? Choveu, todo mundo em paz, não está, irmão? Amém? Todo mundo tranquilo, graças ao Senhor dos céus. Irmãos, sabendo que a nossa igreja tem proporção de um crescimento grande, e espero que a nossa igreja cresça, não vou nem botar número, porque senão eu limitaria aquilo que Deus quer fazer, né? Se eu falasse 200, 300, 500, 600, 1000, 1100, eu estaria limitando Deus. Mas eu sei que a nossa igreja vai crescer muito neste lugar, seja comigo ou seja com outra pessoa. Mas nenhuma igreja cresce, irmão, só por causa do pastor. A igreja cresce por causa dos membros. A igreja cresce por causa dos membros da igreja. O pastor também contribui, dá a sua parcela, como todos os obreiros, mas a igreja cresce por causa de todos, não por causa de 1, 2, 3, é por causa de todos. Porque quando todos veem o reino da mesma forma, há um conjunto de forças que é colocada em uma determinada direção, e isso faz a igreja crescer. Agora a igreja cresce, mas ela depende das pessoas que estão dentro dela e da forma dessas pessoas. Por exemplo, nenhuma igreja cresce sem visita. E quando uma igreja cresce e os membros não se comunicam, não é igreja. Não é igreja. Igreja é onde você para conversar, relaciona, bate papo, visita, vai na casa, conhece. Isso é igreja. Pastor, mas eu não gosto disso e tal. Então você não é igreja. Você só não é igreja. Porque a igreja ela é comparada a um corpo. Paulo compara a igreja no capítulo 12 de 1 aos Coríntios a um corpo. E não tem como se isolar do corpo, tem, irmão? Tem como se isolar uma peça do corpo? Não tem. Então quem? Ah não, mas eu não consigo conviver dessa forma. Então você não é igreja. Não, eu gosto de ficar no meu cantinho. Existe um membro que fica no cantinho, irmão? Não, ele tem que estar ligado no corpo. No corpo. Tem que estar ligado no corpo. Mesmo que a mão não goste do pé, mas ela tem que estar no corpo. Porque já imaginou se o pé resolve não carregar a mão? Hoje eu vou te levar não, você vai ficar em casa.
já que você não quer me lavar porque eu ando na poeira, porque eu sou mais sujo do que você, porque fico nas partes baixas, então você não me lava e eu não te carrego, então agora você se vira. Né? Amém, irmão? Você está vendo que há uma interdependência aqui? Há uma dependência. Por mais que o pé está mais localizado perto da poeira, mais sujo, talvez mais sujo, mas a mão precisa dele. Os braços, os olhos precisam do pé para carregar os olhos, porque os olhos não andam só, andam, irmão. Não, mas o pé precisa dos olhos para enxergar, para não tropeçar, ele não tem olho. Está vendo que há uma interdependência do corpo? Paulo estava falando dessa harmonia, desse organismo que junto cresce. Olha para mim, irmão. Você já imaginou você encontrar com uma pessoa na rua que um braço dela está arrastando no chão? Você assusta, né? A misericórdia, olha o tamanho do braço desse camarada. E o outro braço está pequenininho. Você vai falar que ele é o quê? Defeituoso, deficiente. Não é isso, irmão? Então ninguém pode crescer desproporcional ao corpo. Não adianta, irmão, ninguém vai crescer desproporcional. E se crescer, terá que cortar ele. Porque ele é desproporcional. Agora olha para mim, irmão. Jesus conta uma parábola no mesmo capítulo que ele está falando sobre a oração do juízo iníquo, da viúva que foi clamar e Deus, e o juiz ouviu ela. Ele conta essa parábola. Que parábola? Publicano e o fariseu subiu para orar. Quem aqui já estudou a vida do fariseu? Eu vou te perguntar com quem que o fariseu parece. Você acha que o fariseu parece com você, irmão? Parece ou não, irmão? Você parece com o fariseu? Eu pareço. Eu pareço com o fariseu. Você quer ver? O fariseu, ele era um exímio estudioso da palavra. O fariseu era um intérprete da palavra. O fariseu, ele riscava a tradição reta. Afastava das pessoas para não pecar. Parece com quem isso, irmão? Parece que eu estou lembrando assim, que parece que esse negócio parece com a igreja, né? Parece. Parece ou não parece, irmão? Agora ninguém, é só por causa do nome fariseu ser feio na Bíblia, ninguém quer falar que parece, né? Quando fala fariseu, eu não. Mas se você estudar a vida de um fariseu, ele é a igreja. Ele é a igreja purinha, irmão. Não comia sem não lavar as mãos. Não entrava no templo sujo. Tomava banho antes de entrar no templo. Andava com a palavra perto do coração. Lia todos os dias. Ia para a sinagoga todos os dias debater a palavra. Orava todos os dias. É ou não é igreja? É ou não é igreja, irmão? É igreja. E por incrível que pareça, a palavra fariseu se assemelha muito à palavra igreja, no grego. É semelhante. Eles tinham um zelo tão grande, que eles matou Jesus. Eles não matou Jesus porque eles tinham eles tinham só inveja dele. Não, porque eles tinham um zelo pela palavra. Não, falar que era filho de Deus era uma blasfêmia. É igual a pessoa falar que é crente hoje e não anda de acordo com o que a gente quer, né? A pessoa fala que é crente e não anda no modelo que a gente quer que anda. O que a gente fala? Não é crente nada, rapaz. Olha o jeito que você está andando.
Falamos ou não falamos, irmãos? Falamos. Ó, irmãos, presta atenção. Ó a oração do fariseu, tanto que ele tinha uma oração bonita. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus, de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, do jeito que nós começamos, graças te dou porque não sou como os demais homens. Senhor, não sou igual a esses pecadores, não. Sou diferente. Eu sou um homem de Deus. Olha bem, Jesus, eu sou um homem de Deus. Quem está falando com o Senhor aqui é um homem de Deus. Olha a oração dele. Não sou roubador, não sou injusto, não sou adúltero, nem sou como os publicanos. Não sou igual a eles. Eu não pareço com eles. Eu não tenho nenhuma semelhança com eles. Quem era esse? Quem era esse? Não, essa era a igreja. Essa era a igreja. A igreja tem a mania de se achar tão mais, vou colocar tão, que é um desenho animado que tem o tão mais importante do que as pessoas que estão no mundo. Nós não somos mais importantes. Nós somos diferentes porque somos pecadores remidos e eles pecadores não remidos. A diferença é só essa. Porque continuamos pecadores. Nós remidos e eles não remidos. Mas continuamos pecadores. Abra a Bíblia de vocês aí. Mateus 11, versículo 19. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizia: eis aí um comilão e beberrão, amigo dos publicanos pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ele era amigo de quem? Ué, parece que os amigos de Jesus eram diferentes dos nossos. Ou nós somos melhor do que Jesus? É engraçado, não é? Amém, irmão? Teve alguém que perguntou para o meu filho, Tiago Felipe, por que no seu salão só entra traficante de droga, esses malas do setor, vai tudo para o seu salão? Eu não entro lá não, só entra isso. Aham. Ué, mas é isso que tem que entrar lá, ué. Quem mais tinha que entrar lá? É o traficante de droga, é o beberrão, é o cachaceiro, é a prostituta, o adúltero. Por quê? Porque tem que ir lá ouvir a palavra de Deus. Ou não é isso, irmão, que nós fazemos na terra? É ou não é, irmão? Mas nós corremos das pessoas, irmão. Na época da pandemia, teve alguns traficantes de droga que foi na minha casa. Pediu oração. Sentou lá no sofá. Conversou. Tomou água. Por quê, irmão? Porque é lá que ele tem que ir, ué. É lá que ele precisa ir. É lá que a igreja tem que estar. É lá que a igreja tem que marcar presença. Ah, não, mas eu tenho medo dele. Mas se você tem medo dele, para quem você vai pregar? Para o santo? Quem precisa de médico? Quem? Ué, mas nós temos um médico, mas não temos coragem de levar, irmão. Nós temos um médico. Aqui já veio muitas pessoas que o Tiago Felipe trouxe, porque estava no salão, convidou a pessoa veio aqui, assistiu o culto, ouviu o evangelho, recebeu oração. Muitas pessoas já ligam tarde da noite pedindo oração, aí eu estou precisando que você ore por mim. Cante um hino para mim aí. Tiago, canta um hino para mim.
que é isso, irmão? A igreja em atuação. A igreja sendo igreja. A igreja sendo igreja. É a igreja mostrando para o mundo que ela é seguidora de Jesus, o amigo de Jesus. Os amigos dele eram publicano e pecadores. Amém, irmão? Quer mais uma aí, irmão? Mateus 9. Versículo 11. 9 e 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos. Os fariseus, está vendo? Os conhecedores da palavra, os estudiosos, os teólogos, o intérprete da Bíblia. Os que pregavam, debatiam a palavra lá no templo, nas sinagogas. Disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicano e pecadores? Se alguém te convidar para ir a uma festa, você não vai dançar, você não vai beber, você não vai fazer nada. Ah não, você vai no meu casamento lá, o casamento não é de crente. Você tem que estar lá, irmão? Tem. Você tem que estar lá, e se der oportunidade, você tem que dar uma palavra, tem que abençoar o casamento. Você foi ali como representante de Jesus, você é igreja, você foi lá como igreja. Aí você vai igual garça. Garça, ela desce no brejo, pousa, cata alguns bichinhos assim no brejo, tira as pernas e voa, e sai com as penas brancas. Do jeito que ela pousa, ela sai com as penas brancas. Mesmo pisando na sujeira, ela sai branca. Nós não podemos copiar e fazer o que o mundo faz, mas nós devemos estar lá para pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas. O que eu quero que você entenda, irmão? Seja uma igreja receptiva. Chegou, aproximou, chegou perto de nós, vai ouvir a palavra, e vai ouvir uma palavra de Deus para o coração da pessoa, vai ouvir a verdade, não vai ser uma pessoa, um fariseu. Nossa, eu não vou nem tocar nele, ele é impuro, ele mexe com droga, ele é um bêbado, eu não vou nem tocar nessa pessoa. Não, peraí, nós somos igreja, e é essa pessoa que precisa do Deus que habita na nossa vida, em nome de Jesus, irmão. A igreja não foi construída para ser separatista. Se divide igreja, mundo, igreja. Não, se divide pecados, práticas mundanas e práticas cristãs. Se divide. A ação da igreja não se divide. Todos que precisam do Jesus que mora em mim, eu vou estar perto dele, vou orar por ele, vou falar para ele, vou evangelizar ele, vou fazer jejum por ele, vou interceder por ele, até que eu alcance o coração dele com a palavra, em nome de Jesus. O que mais acontece conosco é que nós queremos ser aquilo que Jesus nunca foi. Jesus nunca afastou daqueles que precisavam dele. Se precisou, ele estava presente. Precisa, eu vou. Convidou Jesus para o casamento, ele foi? Foi. Foi no casamento, ainda fez o milagre lá ainda. Você já imaginou se Jesus não estivesse lá? O pai da noiva e a noiva tinham ficado envergonhados, mas Jesus estava lá. Era um local que ele não deveria estar, mas ele estava. Se fosse um crente da nossa igreja, ele dizia: não vou não, o casamento é de uma pessoa não crente. Mas você é amigo. A amizade nossa tem que ser construída dia após dia para falar do evangelho. Amém, irmão? Existem muitas pessoas que precisam ouvir o evangelho, não de longe, não de um pregador em cima de púlpito, ouvir o evangelho perto de um amigo,
de uma pessoa perto. Sabe por que nós não ganhamos mais alma, irmão? Porque nem amizade com os nossos vizinhos nós fazemos. Porque temos medo ou nos afastamos deles. Quantos crentes que se você falar assim, ó, traz o seu vizinho na igreja, ele não dá conta. Porque não conhece a pessoa. Não conhece. Falta de relacionamento da igreja com pessoas não cristãs impede de pregar o evangelho. Porque a facilidade para pregar o evangelho é quando você aproxima da pessoa, conhece a pessoa, aí a pessoa com seus problemas comunica com você, e você intercede a Deus, ora ao Senhor, e quando ele vê Deus fazendo, ele fala, o seu Deus eu quero. As pessoas querem o Deus da Bíblia, irmãos. Muitas pessoas não querem o Deus da igreja. Eles confiam no Deus da Bíblia, mas não confiam no Deus da igreja. Porque a igreja muitas vezes atrapalha o evangelho. O pastor Abinaí gosta de dizer o seguinte, se você não atrapalhar, Deus vai fazer. Não precisa nem você fazer muitas coisas. Basta apenas não atrapalhar, porque aí Deus vai fazer. O publicano chega diante da oração com a cabeça baixa. Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui. Eu não sou digno nem de estar aqui. Eu sou um miserável pecador. E Deus ouviu a oração dele. Mas o santo era o fariseu. Mas Deus ouviu o publicano, o beberrão, o pecador imundo. Sabe por que você peca e continua no pecado? É porque você não reconhece que está doente. Porque Jesus, ele é médico dos doentes. E se estiver doente, e bater nos peitos, e dizer que está doente, Jesus cura. Jesus cura. O que eu quero que você entenda, chegou, passou perto, é seu amigo, é da empresa, fale de Jesus. Não seja chato, não seja um crente enjoado, porque tem crente que quer santificar a vida dos outros antes de santificar a si mesmo, ou quer fazer com que a pessoa não cristã entenda a tradição da igreja. Não, a tradição é da igreja, é nossa, a forma de vida é nossa, não do mundo. Mas se as pessoas do mundo quiserem conhecer a nossa forma de viver, vem para o nosso meio. Mas nós não vamos fazer a pessoa engolir goela abaixo ou a tradição da igreja. Não, é da igreja. É da igreja. As pessoas vão evangelizar e começam a falar de costume da igreja. Costume da igreja. Eu vi alguém falando bem assim, irmão. Nossa, quando eu vejo alguém tatuado, eu chego a assusto. Falando perto de uma pessoa com tatuagem. Dá para pregar o evangelho para essa pessoa? Não. Vai aprender que não se deve tatuar quando vem para cá, irmão. Mas se já estava tatuado e veio para cá, vai continuar e Deus vai abençoar, Deus não vai olhar isso. Agora, você falar para uma pessoa que está com tatuagens que Deus não agrada disso, por que você fez? Deus não agrada disso. Ele não vai entender essa questão, porque é nosso, é do nosso meio, é do nosso convívio, e não deles. Amém? Amém? Mas a tatuagem se torna um empecilho para ele não ser salvo? Não. Não, torna não. Ele é um ser humano e precisa de Cristo, e nós vamos falar de Jesus para ele. Como? Fazer amizade. Então, o nosso lema para o próximo ano é pregar o evangelho, é ganhar almas e ser amigo dos pecadores. Ser amigo dos pecadores. Amigo. Parar com essa separação de forma que não dá para pregar o evangelho. O nosso Cristo andava onde precisava dele. Se alguém precisa de Jesus, sendo crente ou não, o nosso Cristo
vai chegar até a ele e vai resolver a vida dele ou dela em nome de Jesus. Porque o nosso Cristo, ele é médico dos doentes, que precisa. E quem precisar, sendo crente ou não, Jesus vai colocar a mão sobre a vida dele e vai falar no coração dele em nome de Jesus. Amém, irmão? Entrou no nosso meio, é nosso amigo. Entrou no nosso meio, sai daqui com um abraço de respeito e carinho. Entrou no nosso meio, faz parte da nossa família. Entrou no nosso meio, faz parte do nosso convívio, vai ouvir a palavra e nós vamos interceder e Jesus vai salvar. Amém? Nós vamos interceder e Jesus vai salvar. Mas como isso vai acontecer? Quando eu e você desconfiar que nós não somos melhor do que Jesus. Se a vida de Jesus era andar atrás do pecador para resolver o problema dele, é o que nós vamos fazer. É o que nós precisamos fazer. É o que nós devemos fazer. Se for preciso, faz igual Paulo. Eu fiz de tudo para com todos, para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos colocar de pé? Cadê a oferta, minha filha? Traz aí o... Alguém apertou isso.